Olá! Hoje a gente vai analisar um projeto de intervenção muito importante, com o título Os Movimentos de Massa do Estado do Rio de Janeiro e suas relações com o El Ninho e Laninha. Esse é o trabalho de conclusão de curso da Júlia Salles Serrano, que teve a orientação do professor Leandro Ribeiro da Silva. Foi um trabalho apresentado para a especialização em gestão pública em proteção e defesa civil da Universidade Federal de Juiz de Fora no ano de 2025. Para a gente ter uma ideia do tamanho da importância desse tema, vamos começar com um dado bem pesado, na verdade. Segundo informações compiladas por Dourado, Arraes e Silva em 2012, só nos desastres que aconteceram na região serrana do Rio entre 2010 e 2011, mais de 1.000 vidas foram perdidas. Isso mostra como é urgente a gente entender melhor as causas desses eventos. Então, o nosso roteiro aqui vai seguir a própria estrutura do trabalho, ok? A gente começa com a apresentação do estudo, depois olha para o problema em foco, passa pela investigação científica e seus resultados e termina com as recomendações para o futuro, que são super importantes. Bom, o objetivo principal aqui, o coração do estudo, é investigar se existe uma possível relação entre fenômenos do clima que acontecem em escala global, como o El Niño e a Laninha, e a ocorrência de desastres por movimentos de massa lá no estado do Rio de Janeiro. E para conseguir conectar esses pontos, primeiro a gente precisa entender as duas peças-chave dessa história. De um lado, o que são os movimentos de massa, e do outro, esses padrões do clima que afetam o planeta inteiro. Vamos lá. Os movimentos de massa, como os deslizamentos de terra, são basicamente o deslocamento de solo ou rocha em uma encosta. Apesar de serem processos da natureza, eles viram verdadeiros desastres quando são turbinados por chuvas muito fortes e, principalmente, por ações humanas, como o desmatamento e a ocupação de áreas de risco sem nenhum planejamento. A outra peça desse quebra-cabeça são os famosos fenômenos El Niño e Laninha. Simplificando, é um padrão climático natural de aquecimento e resfriamento das águas do Oceano Pacífico. E o efeito disso? Bom, isso altera as temperaturas e o regime de chuvas em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Juntando tudo isso, a pesquisa chega na pergunta central, aquela que guia toda a investigação. Será que existe uma ligação previsível entre esse ciclo global de El Niño e Laninha e os desastres por movimentos de massa que tanto atingem o Rio de Janeiro? Certo, a pergunta é complexa. Então, como é que a autora foi atrás dessa resposta de uma forma metódica, científica e bem estruturada? A metodologia foi bem direta, dividida em 3 passos. Primeiro, a coleta dos dados do clima, usando o indicador oficial da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, o chamado Índice Oceânico Ninho. Ao mesmo tempo, foi feito um levantamento do histórico dos principais desastres no Rio, buscando informações em artigos, laudos e até notícias. E, por fim, o passo crucial, cruzar esses 2 conjuntos de dados para ver se aparecia algum padrão. E aí, quando se cruza essas 2 informações, os desastres e o clima, o que aparece? Pois é, essa análise revelou um padrão bastante significativo que a gente vai ver agora. Olha só essa tabela que foi montada no estudo. Ela lista os grandes desastres e mostra o que estava acontecendo com o clima naquela época. A gente vê, por exemplo, um evento de janeiro de 1966 que ocorreu em um período de El Niño. E o trágico desastre da região serrana, em janeiro de 2011, aconteceu bem durante a atuação da Laninha. Quando a gente coloca esses dados num gráfico, a coisa fica ainda mais clara. Dá uma olhada. A grande maioria dos eventos analisados aconteceu justamente sobre a influência de El Niño ou Laninha. Foram 4 eventos durante o El Niño, 3 durante a Laninha e só um em período de neutralidade. E o mais interessante é que esse único caso marcava justamente uma transição entre os 2 fenômenos. Então, a grande sacada da pesquisa, a principal descoberta, é que os desastres mais graves parecem acontecer quando um desses fenômenos fica ativo por muito tempo, tipo 1 ano ou mais, ou então quando a gente tem uma mudança muito rápida entre as fases de aquecimento e resfriamento do Pacífico. Ok, temos essa informação valiosa. A pergunta agora é: o que a gente faz com isso? Como é que todo esse conhecimento vira ação prática para proteger as pessoas e construir um futuro mais resiliente? É aqui que entram as recomendações do trabalho, todas focadas na gestão de riscos. A autora sugere, por exemplo, aprimorar o mapeamento de áreas de risco, fortalecer a conscientização das pessoas, investir na formação contínua dos agentes da Defesa Civil e manter um banco de dados público e de fácil acesso sobre os desastres.
E tem uma frase da própria autora que resume isso muito bem. A chave para a diminuição de fatalidades está em ações de prevenção, como o mapeamento de áreas de risco e a conscientização da população dos riscos aos quais ela está submetida. Isso reforça que conhecimento e prevenção são ferramentas essenciais. No fim das contas, o que um trabalho como esse nos mostra é o papel fundamental da pesquisa acadêmica séria. É ela que ajuda a promover a ciência, a melhorar a gestão pública e, claro, a reduzir os riscos de desastres no Brasil. A qualidade desse estudo reflete bem o compromisso do curso e da universidade em formar profissionais críticos e capacitados para contribuir de verdade com a sociedade. Bom, se essas informações foram relevantes, fica aqui o convite para seguir nosso canal, curtir o conteúdo e compartilhar. Difundir conhecimento qualificado é uma ótima forma de contribuir para uma sociedade mais preparada e resiliente. E claro, para quem quiser se aprofundar de verdade no assunto, a nossa recomendação é sempre direto na fonte. O trabalho original da Júlia Salles Serrano, na versão completa e fiel, está disponível no link aqui na descrição. Para finalizar, um aviso importante. Este material que a gente apresentou é uma síntese do trabalho acadêmico, gerada com o apoio de inteligência artificial. Por isso, ele pode conter simplificações ou imprecisões. O ideal é vê-lo como um ponto de partida para a compreensão desta pesquisa tão importante.